Ok. Então, pessoal, muito bom dia a todos e todas. Boa tarde para quem está em outro fuso horário. Então, vamos dar início aqui a mais uma atividade do quarto Congresso Internacional Novos Desafios dos Direitos Humanos. E esse quarto congresso, então, ele é organizado em parceria entre o Iberojur, né, que é um tradicional instituto que promove congressos internacionais, e a Università Mercatorum de Roma, na Itália. Então, nós temos aqui, então, o nosso painel número 4, né, que, pelo horário da Itália, começa, então, agora, lá são 14h30, em Portugal são 13h30, e aqui no Brasil, então, são 10 horas e 30 minutos. Então, nós temos vários apresentantes, né, do Brasil, e essa é uma mesa, então, ela é totalmente online, e eu peço que cada um dos colegas que vai apresentar, que respeite, então, o tempo de 10 minutos de apresentação, tá? Eu vou aqui fazer o controle do tempo, e aí a gente vai fazendo essa gestão para a gente poder, então, chegar a um bom termo. Então, seguindo a ordem aqui, o primeiro trabalho que está na programação é assinado por Beatriz Neves Rosa Ribeiro, Carlos Eduardo Berman Rates Martins e Tatiana Costa de Souza Santos. Então, eles estão aqui por suas universidades, a Universidade Federal da Bahia, do Brasil, a Universidade de Lisboa, Portugal, e a Universidade Estadual de Feira de Santana, do Brasil. E o título do trabalho é A Solução Consensual de Conflitos no Supremo Tribunal Federal e o Sistema de Justiça Multiportas, um meio para efetivação do acesso à justiça. Então, por favor, eu convido aí aos três, né, que então se apresentem e façam então a apresentação do seu trabalho. Muito bom dia. Primeiramente, gostaríamos de agradecer efusivamente aos organizadores deste relevantíssimo evento, na pessoa do senhor professor Dr. Wilson Engelmann. É uma grande honra, professor, estar no evento com o senhor. Há muito tempo que já mantivemos contato com as obras do senhor em relação aos direitos Obrigado. humanos e às novas tecnologias. E em nome da Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia, em nome do curso de Direito da Universidade Estadual de Feira de Santana, para nós é uma honra ter a aprovação desse paper e poder fazer a apresentação para todas as professores e colegas aqui presentes. O tema que vai ser objeto de apreciação é a solução consensual de conflitos no Supremo Tribunal Federal e o sistema de justiça multiportas, um meio para a efetivação do acesso à justiça. Essa apresentação será feita por uma aluna da Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia, a aluna Beatriz Neves Rosa Ribeiro, e a outra discente do curso de Direito da Universidade Estadual de Feira de Santana, a aluna Tatiana Costa de Souza Santos. Mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade e, de imediato, passo a palavra para a aluna Beatriz Neves Rosa Ribeiro, agradecendo aos organizadores do Iberoju, Instituto Ibero-Americano de Estudos Jurídicos, assim como a Università Mercatorum. Com a palavra, Beatriz Neves Rosa Ribeiro. Bom dia a todos. Eu reitero os cumprimentos e agradecimentos do professor Carlos Hatz. Como introdução do nosso trabalho, como ele falou, a gente vai analisar a efetividade dos núcleos criados pelo Supremo Tribunal Federal por meio das resoluções número 697 de 2020, 775 de 2022 e 790 de 2022. Enquanto justificativa, no Brasil atual, a gente vê um cenário de crescente judicialização. O relatório Justiça em Números, elaborado pelo Conselho Nacional de Justiça, demonstra que 35 milhões de novas demandas ingressaram no sistema em 2023, um aumento de 9,4% em relação ao ano anterior, e o ano acabou com um acervo processual de 83,8 milhões de processos em trâmite.
Isso demonstra duas coisas. A primeira delas é que muitas vezes você tem uma demora na prestação jurisdicional justamente por causa do congestionamento do sistema de justiça. E a segunda é que casos de violação de direitos humanos complexos, que muitas vezes demandam soluções urgentes, acabam não tendo esse resultado, justamente por esse congestionamento. Então, a gente viu a necessidade de garantir o acesso à justiça a todos, mas, ao mesmo tempo, você conseguir ter isso aliado a uma duração razoável do processo. E aí, os nossos objetivos com essa pesquisa é justamente investigar esse tema apresentado por meio do painel de acordos cíveis, divulgado no endereço eletrônico do STF, ver como é que esses núcleos criados por essas resoluções, eles estão atendendo, se eles estão atendendo aos objetivos preconizados na política judiciária nacional de desjudicação, e a gente também quer realizar um panorama geral dessas decisões homologatórias e entender a função do Supremo Tribunal em estimular uma etapa prévia de tentativas administrativas ou negociais e como isso acarreta no desafogamento das constantes provocações do Poder Judiciário brasileiro. Dando continuidade à apresentação, eu vou falar um pouquinho agora sobre o referencial teórico. Para apresentar de maneira sistemática, a gente pensou em subdividir o nosso tema em 3. O primeiro subtema seria a solução consensual. De forma preliminar, eu gostaria de comentar sobre um dos principais marcos desse tema, que é justamente a resolução número 125 de 2010. Essa resolução, ela impulsionou uma mudança no paradigma jurídico brasileiro e promoveu a transição da cultura do conflito para a cultura do consenso. Podemos dizer que essa normativa, essa resolução, ela reforça a necessidade de mecanismos alternativos de soluções de conflito, como a mediação, a conciliação e a arbitragem. E a partir disso, a nossa análise ela buscou compreender os impactos dessa mudança com essa resolução e a efetividade desses instrumentos na promoção de uma justiça mais acessível, de uma justiça mais eficiente, especialmente na dimensão do Supremo Tribunal Federal, que é o nosso recorte de estudo. Para ilustrar, eu trouxe uma frase do ministro Dias Toffoli, que ele comenta basicamente que se todos os conflitos eles acabam sendo resolvidos pelo Poder Judiciário, isso pode ser interpretado como um sinal de que outras instâncias, sejam elas sociais, sejam elas institucionais, elas falharam na promoção do diálogo. Então, a busca por soluções judiciais, ela, embora seja essencial, basilar, para garantir direitos, ela não deve ser a primeira e nem a única alternativa, muito pelo contrário. A gente precisa investir em mecanismos que incentivem o entendimento entre as partes antes que o conflito ele chegue propriamente no Poder Judiciário. Então, a gente pode dizer que a universalização do acesso à justiça é uma conquista, sim, mas ela não pode significar o fortalecimento de uma cultura que automaticamente leva todas as disputas aos tribunais, que é como a gente pode ver no cotidiano. Então, para isso, é essencial, na verdade, que a administração pública e a sociedade como um todo incentivem práticas de mediação, de conciliação, de arbitragem, reservando a atuação do judiciário como uma última porta a ser acessada no sistema de justiça multiportas. Então, criar uma cultura do diálogo não é apenas uma alternativa viável, mas uma necessidade para tornar o nosso sistema de justiça ainda mais eficiente, acessível e capaz de oferecer respostas adequadas às demandas sociais do Brasil. Passando para o segundo subtema, que é justamente o sistema de justiça multiportas, eu gostaria de trazer para vocês, antes de mais nada, como foi que surgiu essa ideia. Essa ideia ela foi proposta inicialmente por Frank Sander, um professor de Direito da Universidade de Harvard. Essa ideia surgiu quando ele percebeu uma certa vantagem na criação de um saguão. Esse saguão ele ficaria em tribunais ou em centros de resolução, e nesse saguão existiria um funcionário de triagem. Essa triagem funcionaria através dos aspectos econômicos, analisar a relação entre as partes, a natureza do conflito, e aí com essa triagem, o funcionário ele iria direcionar as partes para a porta mais adequada para a resolução do conflito. E eu trouxe também esses dois entendimentos, tanto de DJ Fernandes quanto de Almeida, para ilustrar esse subtema. Passando para o segundo subtema, que é a jurisdição constitucional, a gente não pode deixar de falar sobre o Supremo Tribunal Federal, que, embora não seja a única instância para a solução de conflitos, ele tem sim uma atuação essencial na definição e na validação de novas formas de acesso à justiça. O Supremo Tribunal Federal, como guardião da Constituição, como todos nós sabemos, ele desempenha um papel fundamental na solução de questões constitucionais, mas a sua função ela não deve ser vista de forma somente
isolada, porque ele integra, afinal, um sistema muito mais amplo de resolução de disputas. Então, ao analisarmos a justiça multiportas no Brasil, é fundamental a gente reconhecer os impactos das instituições como o Supremo Tribunal Federal e sua influência na construção de um sistema jurídico mais acessível, mais ágil, mais democrático. Então, entre as suas contribuições mais relevantes que a gente pesquisou, o Supremo Tribunal Federal ele confirmou a constitucionalidade da arbitragem da execução extrajudicial pelos agentes fiduciários. Além disso, também a Corte Suprema do Brasil tem incentivado soluções consensuais em conflitos que envolvem o poder público, e isso só ratifica realmente a ideia de que o Supremo Tribunal Federal ele promove sim um modelo de justiça mais ágil e menos litigioso. Em relação à metodologia, o método que proporcionou as bases lógicas para a nossa investigação foi o método hipotético-dedutivo, e as técnicas de investigação que nós utilizamos foi revisão bibliográfica de materiais relacionados à nossa temática e também uma análise de conteúdo acerca dos acordos celebrados pelos mencionados núcleos, além das normativas editadas pelo Supremo Tribunal Federal sobre o tema, para justamente atingir o objetivo da pesquisa. Como resultado, de forma sintética, até porque o tempo não permite a gente aprofundar um pouco mais, eu posso dizer que a solução consensual de conflitos ela tem sido consolidada no âmbito do Supremo Tribunal Federal como um mecanismo para a promoção da pacificação social. E aí, ao considerar a validade de métodos como a mediação, a conciliação, a arbitragem, o Supremo Tribunal Federal ele contribui para uma justiça mais ágil, mais acessível, mais eficiente. E esse movimento na verdade, reforça a ideia de que o judiciário ele não deve ser a única via para solucionar conflitos. Concluindo a apresentação, eu gostaria de deixar claro que a desjudicialização dos conflitos, aliada ao aprimoramento do sistema de justiça multiportas, representa um caminho essencial para garantir o acesso eficaz à justiça. E para que esse modelo ele seja fortalecido, é fundamental investir na criação e na ampliação de espaços de soluções consensuais dentro dos próprios tribunais e fora deles também, como já vem acontecendo no Supremo Tribunal Federal. Finalizamos aqui nossa apresentação, agradeço a presença de todos e espero que essa apresentação tenha fornecido reflexões importantes sobre o tema e que possamos seguir promovendo o diálogo e a busca por soluções mais eficientes para o acesso à justiça. Muito obrigada. Professor Wilson, nos segundos que nos restam aqui, mais uma vez agradecer a oportunidade, desejar bom dia, boa tarde, boa noite, né, para todos os professores aqui presentes. Eu estou em Salvador e mesmo no coração do carnaval nós estamos aqui estudando direito constitucional, muito bem. tentando produzir o máximo. A Beatriz está no Japão, né, em viagem, e Tatiana está em Feira de Santana, né? Então, é muita alegria para a gente, a Faculdade de Direito da UFBA, o curso de Direito da UFES, né, estar aqui junto com todas as professores aqui, podendo vir a trocarmos ideias e estudarmos, né, direito constitucional juntos. Então, muito bom dia a todos. Muito bom. Obrigada. Vocês não chegaram a usar bem os 10 minutos e parabéns, professor Carlos, parabéns também a Beatriz e a Tatiana. Então, não sei se é a primeira vez que apresentam, mas de qualquer modo fizeram uma bela apresentação. Então, parabéns aí às gurias por apresentarem uma pesquisa de qualidade, por respeitarem o tempo. Então, é muito bom isso. Então, parabéns. Seguimos, então, aqui. Eu convido, então, Neline Mota dos Santos Araújo e a professora Caroline Mérida. A professora Caroline e provavelmente a Neline também são da Universidade de Rio Verde, no Brasil. E o trabalho das duas tem como título Fadiga de Acesso de Estudantes com Deficiência no Ensino Superior. Então, por favor, as duas colegas estão com a palavra. Bom dia a todos. Eu vou compartilhar a minha tela. Ok. Só um momento. Acho que a professora Carolina também entrou. Eu vi ela entrando, não? Sim, ela entrou. Bom dia a todos e todas. Entrei. Estou aqui acompanhando a Neline. Oi, Carol, tudo bom? Tudo bem, professor? Tudo certo. Que bom te rever. Sim, é bom revê-lo também. Desculpa. Vocês veem a minha tela?
Sim, vemos. Ela só não está no modo apresentação, mas se ficar assim já está bom. Pronto, agora está no modo apresentação. Agora sim. Está contigo, então. Certo. Eu cumprimento a todas as pessoas presentes. Eu vou iniciar a minha apresentação fazendo a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher parda, eu tenho o cabelo cacheado na altura dos ombros, eu uso óculos de grau e eu apareço no vídeo do ombro para cima. O tema do nosso trabalho é, como o professor mencionou, fadiga de acesso de estudantes com deficiência no ensino superior. Eu me chamo Neline, eu sou graduada em Direito pela Universidade de Rio Verde, e o nosso trabalho tem a coautoria da professora Carolina Merida, professora e doutora, e professora titular da Universidade de Rio Verde. Certo. Bom, a origem do nosso trabalho, ela parte da premissa de que o capacitismo é uma estrutura que perpassa todas as formações sociais e a sociedade como um todo, no sentido de que existe um capacitismo estrutural que condiciona toda a sociedade e todos os seus segmentos como forma de opressão e de desrespeito de pessoas com deficiência. E aí, partindo dessa premissa, fica evidente que o ambiente acadêmico também é um produto dessa estrutura, né? Desse capacitismo estrutural. Daí, a partir daí, surge, então, o nosso problema, que seria, então, a fadiga de acesso como produto dessa estrutura capacitista, e aí a fadiga de acesso em desrespeito diretamente a estudantes com deficiência. E aí é importante a gente comentar, a título de conceituação, que o capacitismo é toda opressão e toda discriminação quando ela é tratada diretamente em desfavor de pessoas com deficiência. Certo. Daí, então, nesse contexto, surge a nossa hipótese, que é combater a fadiga de acesso e todo o capacitismo estrutural através da informação, da promoção de visibilidade, da conscientização e da promoção de pesquisa científica no sentido de fornecer arcabouço teórico e conceitual para eventuais ações institucionais e também mudanças sociais. E daí é importante a gente pontuar que daí a fadiga de acesso ela é um fator de dano determinante nas vivências, nas experiências e na formação acadêmica propriamente dita de estudantes com deficiência. Nesse sentido, é importante a gente destacar também a estrutura do nosso trabalho. A gente inicia ele fazendo uma abordagem e um apanhado histórico conceitual sobre as perspectivas e interpretações a respeito da deficiência. Em seguida, nós elencamos todas as leis que dizem respeito ao direito das pessoas com deficiência e que faz a intersecção do direito dessas pessoas com relação à garantia do estudo, do acesso ao ensino superior e o exercício pleno dessas pessoas enquanto acadêmicos e acadêmicas. Certo. Em seguida, a gente aborda, então, as limitações, as barreiras e
as consequências negativas dessa estrutura capacitista nas vivências dessas pessoas. E aí, por fim, né, acaba surgindo, então, o nosso problema, que é o contexto da fadiga de acesso como consequência dessa estrutura. E aí, dentro da fadiga de acesso, os subtópicos das microagressões e da intimidade de acesso em desfavor dessas pessoas, desses acadêmicos com deficiência. A nossa metodologia é uma pesquisa teórica e bibliográfica através de análise histórica, conceitual e do debate a respeito de teorias e produções críticas a respeito dos estudos da deficiência em intersecção, né, com o conjunto de leis que garantem os direitos dessas pessoas. Como dificuldade, é importante a gente destacar que o campo de estudos da deficiência ele é um campo novo, relativamente novo, e que merece maior incentivo como estudo, como área de pesquisa, e também o baixo volume de dados institucionais confiáveis a respeito das pessoas com deficiência. Em contraponto às dificuldades, nós integramos grupos de estudo, núcleos, movimentos sociais, e aí merece destaque o grupo de estudos em direitos humanos, que é conduzido pela professora Merida, aqui da universidade. Como proposta do nosso trabalho, da nossa pesquisa, nós pontuamos que é necessário a promoção, né, da pesquisa científica, jurídica, acadêmica a respeito dos estudos da deficiência, de forma que as perspectivas coerentes e eficazes a respeito da temática, a respeito da acessibilidade, a respeito do anticapacitismo e dos direitos humanos das pessoas com deficiência, de forma que esses conceitos se tornem comuns a toda a comunidade acadêmica. E que, a partir daí, seja possível imaginar futuros equânimes para a maior diversidade de corpos existentes e libertos do capacitismo e de todas as formas de atravessamentos e de opressões e de agressões sofridas por tanto tempo. Nós destacamos também as nossas referências, e eu encerro aqui a minha apresentação. E, mais uma vez, agradeço a atenção de todos, agradeço pelo tempo de todas as pessoas e convido para fazer a leitura, né, do nosso trabalho assim que for publicado. Muito obrigada. Tá certo, Neline, parabéns pela tua apresentação, pelo acabamento dos slides, pela tua exposição, pelo cumprimento do tempo. Você usou 8 minutos e 30 segundos, então ficou assim tudo bem encaixadinho, né? Então, parabéns. Parabéns também à professora Carolina pela condução dessa pesquisa. Então, muito obrigado pela participação de vocês. Foi muito importante e eu acho que, Neline, você precisa apresentar mais vezes outros trabalhos, porque esse tema é extremamente atual e extremamente importante. Então, parabéns para vocês. Muito bem. Então, apresentada esse tema, que me pareceu muito diferente, muito interessante e muito ligado aos direitos humanos, eu convido agora a Érica Pinto de Moraes, que é da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, do Brasil. E o trabalho da Érica tem como título As Práticas Sociais das Mulheres Negras Africanas no século XIX no Brasil e a relação com as teorias do feminismo negro e a teoria dos direitos humanos. Érica, estás com a palavra, por favor? Estás conectada?
Érica? Professor, parece-me que Não. ela está ausente. Acho que ela não se encontra. Muito bem. Então, vamos para o próximo trabalho, tá? Então, eu convido agora... o professor Marcelo pediu para apresentar por último, então eu convido agora a Bruna Rey e a Caroline Francescato, que são da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, do Brasil, e o título da Bruna e da Caroline é O uso do reconhecimento facial na segurança pública, proteção ou ameaça aos direitos fundamentais da população. Então, uma pergunta também importante. Eu não sei se a dupla está. Sim, estamos aqui. Ok. Tá bom. Primeiro lugar, eu Oi, gostaria Bruna. eu gostaria de desejar um bom dia, boa tarde a todos, né, pela questão do fuso. E eu e a minha colega Caroline, nós somos da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, e a A gente vai Caroline vai apresentar... entrar também. Desculpe, Bruna. Isso, A Car- ela já Sim, entrou e ela estou vai aqui. ok. apresentar também. Nós vamos apresentar sobre o uso do reconhecimento facial na segurança pública. E o objetivo do nosso trabalho é justamente trazer, então, os desafios jurídicos, né, frente a essa utilização na segurança pública, e os riscos, né, os potenciais riscos dessa tecnologia para os direitos fundamentais da população, como, por exemplo, o direito à privacidade, direito à proteção dos dados pessoais e a liberdade de expressão. Né? Então, para realizar essa pesquisa, a gente partiu do seguinte problema de pesquisa. A utilização do reconhecimento facial na segurança pública representa uma ameaça aos direitos fundamentais da população? Então, para chegar a essa resposta, a gente dividiu o trabalho em 3 etapas. Né? Primeiramente, a gente analisou o caso Gluckin versus Rússia, que é um caso paradigmático, porque ele inaugurou esse debate entre a utilização do reconhecimento facial na segurança pública e a proteção e garantia de direitos humanos. Em um segundo momento, então, a gente analisa o critério que foi utilizado pelo Tribunal Europeu dos Direitos Humanos para julgar esse caso, que foi o teste de proporcionalidade. E, por fim, então, a gente analisou o regulamento europeu, né, sobre a inteligência artificial e de que forma ele poderia servir como um modelo regulamentatório para outros países, inclusive para o Brasil. Né? E por que que é tão importante falar desse tema? Porque justamente a tecnologia do reconhecimento facial, ela se utiliza, né, ela trata dados biométricos, tá? Então, antes da gente entrar, né, para a divisão do nosso trabalho, do que seria seria importante trazer esses conceitos, né? O que é a biometria? A biometria é justamente a ciência que ela permite a identificação de alguém pela análise seja de atributos fisiológicos, como, por exemplo, a impressão digital, a face, né, a íris, ou, por exemplo, comportamentos mensuráveis, que seria o modo que uma pessoa anda, o modo que ela escreve, ou as expressões faciais. Enquanto que a tecnologia de reconhecimento facial, ela é uma espécie, né, de tecnologia de biometria que ela permite não só a identificação, como também a autenticação e, inclusive, a classificação de indivíduos por meio da análise de características extraídas de imagens ou vídeos. Tá? Então, por isso que é tão importante falar desse tema. E o que foi, então, esse caso Gluckin versus Rússia? Né? Em agosto de 2019, o Gluckin ele realizou uma manifestação no metrô de Moscou, utilizando um cartaz com a imagem de um ativista político que ele havia sido condenado e preso por motivos controversos. Então, frente a isso, a polícia russa, né, ela acessou imagens capturadas num canal de Telegram e comparou essas imagens utilizando a tecnologia de reconhecimento facial com imagens que haviam sido capturadas das câmeras instaladas nessas estações de metrô, né? E por meio dessa tecnologia, a polícia não só conseguiu identificar, como localizar e prender o Gluckin no mesmo dia, né? E após esgotar todos os recursos internos, o Gluckin, então, ele recorreu ao Tribunal Europeu de Direitos Humanos, alegando que a utilização, né, de vigilância massiva, né, por meio do reconhecimento facial, tinha violado direitos fundamentais dele, como a vida privada
e a liberdade de expressão. Então, o Tribunal Europeu ele utilizou o teste de proporcionalidade, né, para julgar esse caso, entendendo que sim, a medida adotada pela polícia russa tinha sido desproporcional, uma vez que ele estava realizando uma manifestação pacífica, né, e que tinham sido violados, então, seus direitos de privacidade e liberdade de expressão. A Carol, então, ela vai entrar um pouquinho sobre a questão dos próximos pontos. Bom, a ideia, então, do artigo foi trazer a questão da análise do teste de proporcionalidade para encarar essa disputa entre direitos fundamentais, entre segurança pública, liberdade de expressão e vida privada. Então, a gente fez a análise de algumas obras, entre elas a do Alexi, do professor Ingo, do Marinoni Mitidiero, em que a gente trouxe, olhando para esse contexto da vigilância, o teste de proporcionalidade, e aí eu gostaria de trazer aqui um pouco na apresentação cada um desses tópicos. O primeiro seria a adequação. O meio utilizado ele é capaz de alcançar o fim proposto. No caso da vigilância em massa, ela faria realmente a identificação desse criminoso no ponto da necessidade, que seria a exigibilidade ou o menor sacrifício, em que a gente tem a escolha do meio que menos restringe o direito entre as opções disponíveis. Será que nós não teríamos outras opções que não esse tipo de reconhecimento facial? Será que o trabalho policial comum ou as câmeras de vigilância simples já não trariam a questão da necessidade? E do ponto 3 da proporcionalidade em sentido estrito, que se aproximaria aí da razoabilidade e também envolve a questão da ponderação desses direitos, será que os benefícios eles superariam todos os potenciais de danos que nós temos com a utilização do reconhecimento facial, que seria principalmente o risco de discriminação algorítmica e a afronta dessa liberdade de expressão, assim como no caso exposto pela Bruna? Então, aqui a gente trouxe uma análise do que o regulamento da União Europeia, o AI Act, trouxe para regulamentar essa questão da vigilância em massa. E eles colocaram como artigo mais relevante a proibição dessa identificação remota em tempo real. Então, a regra é proibir esse tipo de tecnologia e principalmente nos espaços públicos em confronto, né, com esses direitos de privacidade e discriminação. E eles trazem como exceção algumas possibilidades de permissão, que seria então a possibilidade da busca seletiva de vítimas de rapto, tráfico de seres humanos ou exploração sexual de seres humanos, ou a prevenção de uma ameaça específica, substancial e iminente à vida ou à segurança física de pessoas singulares, ou de uma ameaça genuína, principalmente em ataques terroristas, ou a localização e identificação de uma pessoa suspeita de ter cometido uma infração penal para efeitos de condução de uma investigação ou processo criminal de acordo com os anexos 2 puníveis pela União Europeia. Então, aqui a gente tem o contexto do AI Act trazendo uma proibição ao uso, né, dessas tecnologias. E muito adequado ao princípio, ao teste da proporcionalidade. Então, aqui eu fiz também uma análise dessa questão de cada um dos pontos em que o AI Act ele trouxe, por exemplo, a adequação, a gente ter um sistema seguro, que sejam eficazes para utilização, a questão da necessidade, então essa restrição que ele trouxe como uma alternativa menos invasiva, e a questão da ponderação, que exige sim a transparência, né, o accountability de toda essa gestão de dados e tratamento de dados, e isso acaba sendo um assunto que para nós é muito sensível no Brasil, porque nós já temos a aplicação dessa tecnologia, uma aplicação que, segundo o nosso estudo, vem desde 2012 e 2013 em diversos estados, principalmente no Rio de Janeiro e na Bahia. Então, a gente precisa realmente trazer isso para o nosso cenário real. E aí eu trago de novo a Bruna, que vai trazer um pouco sobre a conclusão do nosso trabalho. Bruna está no mudo.
Desculpa, partindo para a conclusão, então, a gente pôde concluir, né, com essa pesquisa que a utilização dessa tecnologia de reconhecimento facial, ela pode sim ser compatível com a preservação dos direitos humanos, desde que haja uma regulamentação rigorosa, né, que proteja, que garanta esses direitos e que seja, né, com base, que essa aplicação dessa medida seja baseada no teste de proporcionalidade. No contexto do Brasil, né, em que já vem sendo, como a Carol falou, já vem sendo aplicada essa tecnologia, a gente precisa também ter uma regulamentação rigorosa, servindo como modelo, né, de inspiração, o regulamento europeu que fala, que traz, essas restrições. No mais, seria isso. A gente agradece pela atenção e é uma honra poder participar desse evento tão importante. Tá, ok, muito obrigado, Bruna e Caroline, pelo cumprimento do prazo. Vocês usaram 9 minutos e 50 segundos, então, assim, ó, coube direitinho. O tema é muito instigante, acho que vocês deixaram um bom recado para depois a leitura integral do texto, tá? Muito obrigado pela participação de vocês. Se vocês puderem descompartilhar, e aí a gente vai seguir aqui para o próximo trabalho. Então, agora eu convido o professor Luiz Eduardo Ginter, a Mariane Shiohara Lipke e a Vivian Aparecida Ciscato Xuxene Bonato, da Unicuritiba, do Brasil. E o título do trabalho é As responsabilidades individuais, empresariais e estatais na promoção da sustentabilidade como direito ao futuro. Então, o trio está com a palavra. Bom dia a todos. Primeiramente, eu gostaria de estar. Eu estou justificando aqui que pode aparecer ali o nome do meu marido, porque acabou de cair a internet e o dele é direto na rede. Então, para não prejudicar, eu pulei rápido aqui no outro Tá bom. computador. Mas, em Como primeira é mão, seu nome? Desculpe. é Vivian Bonato. Ah, você é a Vivi. Tá bom. Isto. O professor Ginter estava aqui, também deve ter tido o mesmo problema que eu, porque Tá, tá muito instável a rede aqui. E a professora Mariane Chorrara que não pôde comparecer mesmo, tá, que ela ok. teve um Tá bom, problema então. Tá pessoal. contigo, Mas então. só agradecendo, então, a oportunidade do artigo ter sido selecionado, e daí já passando a explanação. Ok. Então, a todos o nosso tema vincula-se aí mais à questão do momento que nós estamos vivendo, dessa crise climática, e até os colegas lá do Rio Grande do Sul podem ver que a gente optou pelo livro do professor Juarez Freitas, que é uma obra sensacional, nossa vista, estudamos bastante o ano passado, Sustentabilidade e Direito ao Futuro. E Uhum. a outra obra que está pareada aqui é a do professor Gianotti, que vem fazer um confronto ali, Caminho do Ser, entre Heidegger e Wittgenstein. Mas tudo isso para que a gente pudesse, dentro desse tema tão importante está hoje a crise climática, discutir quais são as relações entre o indivíduo, uma empresa, a sociedade, e o que é possível pensar e fazer sobre isso. Então, nós dividimos o trabalho em 3 partes, e a primeira delas, ela vem estudando, então, a questão da sustentabilidade pelo professor Freitas. E ele expande a visão que a gente tinha anteriormente, que era em 3 pressupostos, que era limitada as questões sociais, ambientais e econômicas. Então, ele consegue enxergar que há uma pluridimensionalidade e estende para a ética a dimensão jurídico-política, numa visão sistêmica, para tentar, então, explicar ali a sustentabilidade como uma consolidação de um princípio normativo que vai se vincular ao constitucional, ao princípio constitucional.
Então vai ser estruturante, modificando até as nossas noções anteriores sobre o direito administrativo. Depois, no segundo passo, então, a gente procurou abordar trazer, né, à luz o pensamento de Heidegger, que está explicitado no livro do professor Janotti, e ele contribui para aprofundar a noção de responsabilidade. Quando Heidegger fala sobre o ser no mundo, o Dasein, ele estende essa dimensão colocando para um dever de cuidado enquanto espécie, enquanto ser vinculado à espécie humana. Então, nesse dever de cuidado, é como a presença do ser nesse momento, mas em relação à sua espécie, ele vai atingir as gerações futuras. Então, é um pensamento muito amplo e profundo, que traz aquela noção de presença, não é essa definição normal que todo mundo vê, mas nossas pesquisas aparece um professor que ele traduz esse dever de cuidado como presença. E daí, então, vinculando com essa historicidade do ser humano e revelando como um processo contínuo desse envolvimento, né? Ser, humanidade, planeta Terra, e então amplia essa responsabilidade e coloca a ideia do Heidegger como um guardião do ser, né? Nessa ética hegeliana, já ligado à sua segunda fase, ele vai expor que a presença, né, do homem ela tem uma dimensão cósmica e histórica. E daí, então, a sustentabilidade vai emergir como um chamado ontológico para que todos resguardem o equilíbrio entre a técnica e a natureza. Então, nós também fizemos um paralelo aí com o pensamento de Hannah Arendt, quando ela conceitua a vida ativa, ela expõe, né, o modelo produtivo do homem moderno, né, como a natureza sendo apenas um recurso explorável, né, dissociando o valor das coisas da essência, intensificando o poder de exploração ambiental até a sua destruição, né? Que a gente pode daí adaptar o pensamento deles. Então, nessas linhas de pensamento, todas paralelas, mas podemos fazer a sua convergência, indicar que a lógica do consumo contínuo, né, vem aí que tornar a natureza como um mero instrumento. E isso é alienante, distancia a humanidade do seu conceito, da sua condição de cuidadores de si mesmos, dos seus próximos, do lugar onde vive. Então, quando a gente volta para o professor Freitas, ele requer que esses critérios sejam éticos e jurídico-políticos nessa expansão de visão da questão da sustentabilidade. Então, daí na terceira e última parte, nós fizemos uma adaptação e uma especificação da possibilidade dos seres humanos, nos seus ambientes empresariais, de buscas para contribuir nesse contexto, e vamos terminar com a sugestão do Estado adotar práticas licitatórias para execução das construções a seco, que economizam muito e são muito menos poluentes do que as que a gente havia assistido até agora. Então, daí, no meu ponto era isso. Eu agradeço o momento, a oportunidade de expor essas ideias. Parabéns, professora Vívia, parabéns. Muito obrigada. Muito bem. Que bom, professor, que o senhor conseguiu ingressar. A Vivian usou 7 minutos do tempo, então muito obrigado por isso e também parabenizar vocês três.
por trazerem um tema importante e por fazerem essa análise a partir do Martin Heidegger, que é um autor que a gente estuda bastante aqui no programa de pós-graduação em Direito da Unicinos. Então, parabéns. E agora, na expectativa da publicação do trabalho de vocês. Muito obrigado. Agradeço imensamente também ao professor Guinter, porque ele incentivou muito a gente e apoia demais. Muito obrigada. Que bom, que bom. Parabéns. Obrigada. Muito bem. Então, vamos prosseguir aqui. Eu convido agora, então, a Jéssica Jane de Souza e o Victor Fernandes dos Santos, que são da Faculdade de Educação Superior do Paraná, do Brasil também. E o título da dupla é Biometria da Íris em troca de criptomoedas, uma análise sob a perspectiva das leis brasileiras e os direitos humanos. Não sei se a Jéssica e o Victor estão. Aqui, ó. Estamos já presentes os dois. Ok. Vou começar a apresentação. Tudo bom, Victor? A palavra está contigo, tá? Obrigado. Então, bom dia a todos, ou boa tarde, a depender de onde estão me ouvindo. Cumprimento também o professor Dr. Wilson Engelman e demais organizadores desse evento do Ibirojur. Meu nome é Victor, sou advogado e pós-graduando na Faculdade de Educação Superior do Paraná, a FESP, e eu tenho o prazer de apresentar, junto com a Jéssica, que é advogada e professora da FESP, o nosso artigo com o tema Biometria da Íris em troca de criptomoedas, uma análise sobre a perspectiva das leis brasileiras e os direitos humanos. Esse tema, ele tem relevância quando consideramos as questões referentes à proteção de dados pessoais e também o impacto causado pela evolução constante da inteligência artificial, como é o caso das deepfakes, por exemplo, que são vídeos criados pela IA. Com relação à pesquisa, ela foi dividida em 3 etapas. Então, primeiro, foi estabelecida uma relação entre direitos humanos e proteção de dados pessoais no Brasil. Após, foi feita uma análise da atuação da empresa Tools for Humanity, TFH, no país, visto que ela estava coletando a biometria da íris de pessoas em troca de criptomoedas. E, por fim, foram feitas algumas ponderações sobre essa situação no Brasil e também com base em observação em outros países. Com relação à metodologia, e aqui passando rapidamente, optamos pela abordagem quali-quantitativa, com o uso do método indutivo e dialético, e consultamos doutrina, a legislação pertinente e também várias notícias com entrevistas de especialistas na área, demonstrando a repercussão desse tema no país, no Brasil, no caso. Então, partindo para a primeira etapa da pesquisa, como que traçamos a relação entre direitos humanos e a proteção de dados pessoais no Brasil? Em síntese, a doutrina brasileira ela explica que esses direitos, os direitos humanos, estão localizados, a princípio, no título 2 da Constituição Federal, dos Direitos e Garantias Fundamentais, e nesse ponto, destacamos o inciso 79 do artigo 5º, contido nesse título 2, que trata como direito e garantia fundamental a proteção de dados pessoais, cuja regulamentação se dá pela LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, e a efetivação da LGPD se dá por meio da ANPD, que é um órgão federal que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Estabelecida essa relação entre a LGPD, que tem, na sua essência, a proteção de um direito humano, a gente também destaca mais 2 pontos relevantes para as outras partes da pesquisa. Primeiro, que a LGPD ela incide em qualquer operação de tratamento de dados coletados no Brasil e que a biometria ela é um dado sensível, de acordo com a LGPD, recebendo então uma proteção mais rigorosa e sendo limitadas as hipóteses de tratamento desse dado. Tendo conhecimento das informações, passamos então para a segunda etapa da pesquisa, que seria a análise da atuação da empresa TFH no país. Então, em resumo, essa empresa, em conjunto com a World Foundation, tem como uma de suas propostas criar uma identidade única para cada ser humano, por questões de segurança e também para evitar diferenciar pessoas de deepfakes, por exemplo, são vídeos criados por inteligência artificial, como expliquei anteriormente. E como que se faz essa identificação? Isso se dá por meio do World ID, que seria uma identidade digital, seria um código criado por escaneamento pela biometria da íris e que é armazenado no celular da pessoa que forneceu esse dado. E é aqui onde começamos a interligar direitos humanos, LGPD e os dados sensíveis. Agora, qual que é o ponto polêmico nessa história? As pessoas estão procurando a TFH por conta de um incentivo opcional, segundo a empresa, que são as criptomoedas fornecidas em troca dos dados da íris. Em outras palavras, e daí a repercussão no país, de acordo com as notícias, as pessoas estão vendendo a biometria da íris. Elas não estão preocupadas em criar uma identidade virtual, elas querem dinheiro.
Então, nesse sentido, a ANPD já tomou providências, ela instaurou um processo administrativo contra a TFH e recentemente deu uma ordem de suspensão do pagamento de criptoativos. Ao longo do processo, a ANPD chegou a alegar que, entre outros motivos, esse incentivo opcional gerava um vício no consentimento da disposição dos dados pessoais daquelas pessoas, sendo então uma violação à LGPD e, conforme já estabelecido no começo dessa apresentação e na primeira parte da pesquisa, por consequência, também seria uma violação aos direitos humanos. De acordo com a ANPD, o consentimento para o processamento de dados sensíveis deve ser livre, informado, inequívoco e fornecido de maneira específica e destacada para finalidades específicas, que não foi observado no presente caso, porque a empresa TFH não está respeitando. Esse é o posicionamento da ANPD com relação ao tema, ao caso. Passando, então, agora que foi delineado o cenário atual que inspirou a criação da presente pesquisa, que está sendo apresentada nesse momento, a gente chega para a terceira parte da pesquisa, acerca das ponderações sobre esse caso, e é nesse momento que eu passo a palavra para a coautora da pesquisa, Jéssica. Obrigada, Victor. Então, eu tratarei da operação da TFH no Brasil, face à LGPD, as ponderações e as medidas adotadas em outros países. Um dos pontos críticos, assim como o Victor mencionou, é justamente a oferta das criptomoedas em troca desses dados biométricos. Embora a empresa TFH argumente que os usuários têm essa opção de solicitar a concessão como se fosse uma faculdade de escolher, né, uma WorldCoin, que é uma modalidade, uma moeda digital, na prática, muitas pessoas estão visando justamente essa contraprestação, esse pagamento. E isso que tem levantado questionamentos sobre a validade do consentimento no fornecimento desses dados, já que o fator econômico ele está comprometendo a autonomia da vontade das pessoas nessa decisão. A NPD, como o Victor mencionou, instaurou um processo administrativo contra a TFH, e determinou que a TFH realizasse a suspensão dessa contraprestação financeira, justamente por entender que esse pagamento pode configurar um vício de consentimento, tornando a decisão dos usuários não totalmente livre. E a empresa, ela tem buscado se adequar à LGPD aqui no Brasil, e uma das formas que demonstra essa adequação é justamente a alteração do formulário de consentimento e das suas políticas de privacidade. No entanto, os especialistas sobre o tema, eles divergem a respeito da legalidade dessa liberdade das pessoas de decidirem a respeito dos seus próprios dados. Tem alguns que defendem a autonomia da vontade de forma soberana, e outros enfatizam a necessidade da proteção dos direitos fundamentais, né? Que ele deve prevalecer, tendo em vista que a biometria da íris é um dado sensível, é imutável e torna-se essencial num controle rigoroso sobre a sua utilização, o que não acontece, né? Quando nós temos ali, de certa forma, uma comercialização desses dados, o que, inclusive, configura uma relação de consumo entre a TFH e essas pessoas que a buscam, oferecendo ali os seus dados em troca de criptomoedas. Com isso, nós analisamos no contexto internacional algumas situações que também geraram repercussão. Então, por exemplo, na Alemanha, as autoridades determinaram a exclusão de todos os dados coletados por falta de base legal suficiente. Em Portugal e na Espanha, a prática foi proibida, levando a empresa TFH a suspender as suas atividades nesses países. E nós temos também um exemplo na Coreia do Sul, que a empresa TFH foi multada pela falta de transparência no uso e no armazenamento dos dados, mas ela conseguiu continuar operando após ajustar-se à legislação local. E partindo para as considerações finais da nossa pesquisa, o nosso objetivo foi, então, compreender as implicações éticas e legais da obtenção dos dados sensíveis pela TFH, analisando a sua atuação no Brasil e comparando com medidas adotadas por outros países, né? E o ponto mais crítico identificado foi realmente a questão da cessão dos dados com a contraprestação em criptomoedas, pois isso pode influenciar a livre manifestação de vontade dos usuários, pode viciar essa livre manifestação.
e compreender a validade desse consentimento. Então, a situação no Brasil hoje, ela se assemelha muito com o caso da Coreia, onde a empresa TFH, ela busca se adequar, né, à legislação, teve ali as atividades suspensas até que fosse realizada essa adequação. E diante desse cenário que nós vivemos internacionalmente, com o avanço da inteligência artificial, com o aumento dos crimes no ambiente digital e também com o aumento da preocupação com a segurança dos dados sensíveis, nosso trabalho busca deixar uma reflexão a respeito de que se vale a pena fornecer um marcador tão exclusivo de identificação como é a biometria da íris, mesmo que haja uma contraprestação como incentivo. Então, basicamente é isso. Nós gostaríamos de agradecer a oportunidade de estar aqui apresentando esse trabalho e também, né, de assistir às outras apresentações com temas tão instigantes. Muito obrigada pela oportunidade e devolvo a palavra ao professor Wilson. Ok, muito obrigado, Jéssica, e também ao Vitor pelo cumprimento do prazo. Vocês usaram, deixa eu ver aqui, 9 minutos e 56 segundos, então coube direitinho dentro do tempo. O tema é muito interessante, é muito instigante e parabéns, né? E muito obrigado aí pela submissão do trabalho, tá? Muito bem, vamos ver aqui. O próximo trabalho, então, é do Jean Marcel de Miranda Vieira e Daniel Soares de Araújo. Os dois são do Centro Universitário 7 de Setembro do Brasil, da faculdade e da Faculdade Legal e Educational do Brasil. E o título do trabalho da dupla é Tecnologia Assistiva, Benefícios Fiscais e Extrafiscalidade como Fatores para a Efetivação de Ações de Inclusão de Pessoas com Deficiência no Brasil. Então, por favor, o Jean Marcel e o Daniel se encontram na sala. Bom dia, doutor Wilson, tudo bem? Opa, tudo bem, Daniel? Eu me encontro, mas aparentemente o doutor Marcelo teve uma queda de energia aqui Tá, no Ceará devido a um temporal. Parece tá que ele não bom, está conseguindo entrar, tá certo. infelizmente. Você pode começar então, tá? Tá Certo, eu contigo, vou apresentar aqui, certo? tá certo. Bom dia, conseguem ver? Sim, sim, tá visível, tá bem. Perfeito. É, Bom dia a todos novamente. Meu nome é Daniel Soares, sou graduado em Direito pela Universidade Federal de Campina Grande, como o doutor já acabou mencionando, e pós-graduando em Direito Tributário e Processo Tributário pelo Instituto Legale. Bom, inicialmente, o tema central da nossa pesquisa foi a tributação extrafiscal como essa ferramenta para promover o acesso à tecnologia assistiva no Brasil. Nós objetivamos analisar como políticas tributárias elas podem facilitar a inclusão das pessoas com deficiência, reduzindo essas barreiras financeiras através de tecnologias que vão propiciar a sua plena participação na sociedade. Foi nesse contexto que a tributação extrafiscal, que no caso seria aquela que não busca principalmente carregar recursos ao fisco, à administração pública, ela visa, na verdade, induzir comportamentos sociais para a promoção de certos setores financeiros, seja por meio do IPI, seja por meio do imposto de exportação, de importação, e fazendo, então, um paralelo com a importância da tecnologia assistiva dessa proteção. Então, inicialmente constatou-se a persistência de um certo estigma social e da desigualdade de oportunidades, que o PNAD, que é a Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílios, realizado pelo IBGE, constatou uma taxa de analfabetismo 5 vezes maior quando entre pessoas com deficiência, comparado às pessoas que não têm nenhuma deficiência. Então, em ato contínuo, foi feito um paralelo entre a tecnologia assistiva, que a Lei Brasileira de Inclusão, a 13.146, de 2015, ela define a tecnologia assistiva como um produto, um equipamento, uma metodologia ou uma estratégia
que objetive promover a funcionalidade relativa à atividade e à participação das pessoas com deficiência. Então, temos software, temos prótese, temos dispositivos de mobilidade que vão propiciar que as pessoas com deficiência, elas tenham uma vida plena e digna, tal qual alguém que não é acometido por nenhum tipo de deficiência. E Aristóteles, em sua obra Ética e Nicômaco, já dizia que se as pessoas não são iguais, elas não receberão coisas iguais. E foi pautado nisso que se objetiva a utilização desses benefícios fiscais para a promoção da diminuição dessas desigualdades. Então, buscou-se saber se já tinha algum tipo de benefício fiscal e constata-se o IPI e o ICMS, no caso a isenção destes, quando para veículos adaptados para pessoas com deficiência e a isenção do imposto de renda para aposentados e doentes graves. Mas, infelizmente, não são medidas que por si só conseguem mitigar na sua completude as deficiências que as pessoas com as deficiências visualizadas por esse tipo de população. Algumas propostas foram visualizadas no cenário do nosso campus legislativo, que seria, no caso, o PL 492 de 2020, que ele observa a necessidade da promoção de dispositivos legais para essa promoção. Só que, por uma morosidade dos agentes legislativos, falta de interesse político, falta de manejo do corpo legislativo, acaba que ficam paralisadas. Inclusive, essa proposta de lei está parada desde 2020, aguardando ainda a indicação de um relator. Então, o que se conclui é a necessidade da inclusão das pessoas com deficiência no campus concreto da sociedade e a utilização dessas ferramentas de tecnologia assistiva para a sua plena inserção. Dessa forma, qual seria o papel da extrafiscalidade? Seria reduzir essas desigualdades econômicas e fomentando o campo para pesquisa, para estudo, para desenvolvimento dessas tecnologias. Porque a partir do momento que você reduz a tributação, você não apenas barateia o acesso, mas você vai promover um fomento da área. Até porque nós estamos numa sociedade capitalista, acima de tudo. Então, o fomento nessa área não seria apenas nesse barateio, mas sim na promoção do desenvolvimento da tecnologia assistiva de formas, seja físicas, ou seja, como, por exemplo, um software, uma metodologia. Então, o papel da extrafiscalidade estaria sendo desempenhado dessa maneira. A partir do momento que você produz, que você incentiva determinada área. Porque, diferentemente de tributos como o imposto de renda, ele só busca, principalmente, carregar recursos aos cofres públicos. Ele só busca carregar dinheiro para manutenção da máquina estatal. Já os tributos extrafiscais, não. Eles vão atuar justamente nessa indução de comportamentos ou de... Enfim, que a reforma tributária, ela busca justamente isso, majorar bebidas alcoólicas, cigarros, produtos nocivos à saúde. Então, da forma contrária, a partir do momento que você também pode promover medidas para mitigar das deficiências. Então, essa é uma das conclusões obtidas a partir da análise de todo o corpo legislativo ateniente à matéria, e não se observa nenhum doutrinador atuante nesse nicho específico. Então, o que se buscou foi recortes de doutrinadores que tangenciam a matéria. Então, ao fim, busca-se, então, esse monitoramento da avaliação contínua dessas políticas públicas e promover essas medidas que vão culminar no setor privado, no fomento da sociedade civil, buscando garantir os direitos das pessoas com deficiência. Aqui estão as referências do nosso trabalho, como, apenas reiterando, a gente buscou uma análise mais do campus normativo, se há realmente disposições acerca, e, reiterando, apenas as políticas fiscais ativas para
pessoas com deficiências ou doenças graves, se observa apenas as três já elencadas, que no caso seria IPI, ICMS e imposto de renda. E quanto a doutrinadores, não se encontrou, novamente, nenhum que falasse especificamente da matéria, mas apenas fazendo recortes. Por exemplo, Paulo Caliendo, ele é muito atuante nessa questão das limitações constitucionais no poder de tributar, enquanto que Valente, ele destaca essa morosidade seletiva do legislador quanto a questões que não digam respeito a fomentos econômicos efetivos. Então, essa foi a nossa pesquisa e eu agradeço muito a atenção de todos. Ok, muito obrigado, Daniel, pela apresentação. Acho que o professor Jean Marcel vai ficar bem orgulhoso pela tua apresentação. Transmita meu abraço para ele, né? Acho que o Com tema certeza. que vocês apresentaram é um tema importante também, né? E você cumpriu o tempo, você usou 8 minutos e 14 segundos, então ficou também ajustado de acordo com aquilo que a organização havia determinado. Então, muito obrigado. Muito obrigado pela atenção novamente, doutor. Muito bem. Vamos ver aqui. Bom, o Jean Marcel e o Daniel, então, terminaram, e aí, atendendo aqui o pedido de ficar por último, eu convido agora, então, o professor Marcelo Gubert e a Flávia Pitim Paz, que são da Unimar, do Brasil, e o trabalho dos dois é Poliarquia na Prática, a administração democrática de cooperativas proporcionando o desenvolvimento regional. Professor Marcel e Flávia estão na sala? Sim, professor, estamos. Ah, ok. Sim, Estão em professor. condições de começar? Pois não, eu vou compartilhar aqui então a Ok, apresentação. tá certo, Marcelo. Enquanto isso, eu vou ajustar aqui o cronômetro. Apareceu aos colegas? Sim, está aparecendo. Perfeito, Está contigo. perfeito. Então, bom dia aos colegas que estão no Brasil, bom dia aos colegas que estão, boa tarde, aos colegas que estão na Europa. Então, eu e a professora Flávia, então, escrevemos o artigo intitulado, como o professor Wilson falou, da poliarquia na prática. Desde já agradecer a organização por autorizar essa inversão de pauta, né? E então, vamos à apresentação. Então, a pesquisa aí buscou, então, fazer um estudo se, através do meio da cooperativa, que tem uma administração democrática, a gente consegue chegar aí a um desenvolvimento regional, né? Então, essa pesquisa, ela teve o objetivo aí de ver que as cooperativas, elas dispõem de um sistema de administração democrática, acaba se tornando uma empresa com uma administração diversa do usual, né? Embora não seja efetivamente uma empresa, mas na prática a gente sabe que acaba se tornando uma empresa. Então o foco, o objetivo foi ver justamente se essas empresas elas poderiam estar observando o desenvolvimento de uma forma mais adequada, né? Então a metodologia foi através do método dedutivo, uma pesquisa bibliográfica por leitura de referências, informativos, as publicações em jornais e impressos, nós sustentamos a nossa pesquisa. Pois bem, então essa pesquisa ela fez aí análise sobre 3 aspectos, começando pela questão da democratização, do processo de democracia, né? E nós utilizamos para esse estudo, né, as palavras de Robert Dahl, que ele observa, então, através da poliarquia, um processo de democratização, né? Então, ele não trata da democracia, ele já vai através de um processo de democratização, utilizando aí os conceitos de Schumpeter, né? Ele vai tratar acerca da poliarquia. E é bem interessante essa ideia da poliarquia, porque ela não se limita apenas à escolha daquele representante que nós vamos ter, como seria o nosso caso das eleições gerais que nós temos, via de regra, em todos os países, em especial aqui no Brasil, onde a gente elege um representante através das suas ideias e ele não participa mais desse processo, né? Então a gente acaba tendo uma democracia afastada, né? Robert Dahl ele sugere de que na tomada de decisões
as ideias devem ser consideradas. Então, não é apenas o participar do processo democrático através de ser eleito e eleger, mas sim de ter, mesmo não estando ocupando o cargo, ter as suas ideias ouvidas. E a gente observa isso, já tratando dentro das cooperativas, que isso vem acontecer. A cooperativa ela tem uma autogestão democrática, embora os cooperados vão fazer essa eleição dos seus representantes, a gente vai ter a figura de presidentes e todas as outras funções sendo desempenhadas, essa assembleia dos cooperados, onde todos eles têm o seu poder de voto de igual forma, né? Então, independente da forma de participação, independente do tipo de ação que eu posso ter trazendo aí o sistema empresarial, na cooperativa eu não vou ter esse problema. Todos são cooperados, todos são iguais, do menorzinho ao maior, todos eles têm o seu voto. O sistema da cooperativa ele faz com que necessariamente as tomadas, as grandes decisões, as decisões importantes que são feitas através da cooperativa sejam feitas pela Assembleia. Então, se há uma cooperativa, e aí os nossos estudos passaram muito pelas cooperativas agroindustriais, né, que hoje são megas empresas, nós somos aqui do sul do Brasil, do Paraná, do oeste do Paraná, então a gente tem aqui uma presença de cooperativas agroindustriais muito fortes, a Cevale, a Lar, a Copacol, Copavel. A gente vê que as grandes decisões, não só o administrativo comum da empresa, mas as grandes decisões, aonde vamos investir, aonde nós vamos abrir uma nova unidade, tem que passar na Assembleia. Então, esse passar na Assembleia faz com que haja uma democratização, né? Faz com que a gente tenha uma situação dessas decisões de uma forma mais adequada. E observamos a situação do desenvolvimento regional, e aí a gente pode ter várias figuras que vêm tratar, principalmente depois da grande crise de 29, a gente observou entre os autores que trabalham isso, que o sistema de cooperativa ele vai muito com a ideia de François Perrault. Então, François Perrault, nos seus estudos, né, a economia do século XX, ele joga lá na frente e fala o seguinte: olha, uma forma de nós desenvolvermos as regiões é que nós tenhamos uma indústria motriz, uma grande indústria, onde toda a região ela vai trabalhar em prol dessa indústria. Então, eu vou ter lá uma grande indústria, e eu vou ter pequenas unidades de outras situações produtivas que vão trabalhar em prol que essa indústria venha dar certo. Então, vamos imaginar uma indústria têxtil. Eu vou ter, então, uma produção de camisa. Então, eu vou ter uma pequena fábrica que vai fazer o botão, uma pequena fábrica que vai fornecer o fio, uma pequena fábrica que vai cuidar, uma pequena indústria que vai cuidar de transportes. Seria mais ou menos nesse sentido. Inclusive, nos estudos dele, ele observou na Itália que isso aconteceu, na França isso aconteceu, que foi uma forma de desenvolvimento regional. Pois bem, o grande X da ideia dele é que não haja uma concorrência entre empresas, entre essa indústria motriz, para que ela possa ter um desenvolvimento mais forte, desenvolvimento seu e automaticamente o desenvolvimento daquela região, porque todo mundo vai estar junto com ele. Nesse sentido, aqui apresenta-se a cooperativa. Quando eu faço um sistema cooperado, eu estou fazendo o quê? Várias pessoas, várias pequenas indústrias, várias unidades familiares que poderiam estar desenvolvendo sozinho, juntam forças para se desenvolver numa única situação. Então, eu crio justamente essa indústria motriz, né? Então, essa ideia de Perrault a gente vê justamente nessa questão da cooperativa. Eu poderia ter, aqui na nossa cidade, Santa Helena, aqui no Paraná, eu tenho a Cofamel, que é uma cooperativa de mel. Então, cada um desses produtores, eles poderiam estar desenvolvendo de forma individual uma produção de mel, mas eles se juntam e fizeram essa Cofamel, que é uma das maiores cooperativas de mel do Brasil, que faz com que tenha assim, um desenvolvimento e na região, na micro-região onde ela está instalada, eles também estão com grande desenvolvimento, onde eles observam, por exemplo, a situação das flores que estão ali, para ver o tipo de mel que vai ser produzido, enfim, uma série de situações, né, que a gente pode citar só a título de exemplificação. Então, a conclusão do trabalho é que nós chegamos é que sim, né, justamente através da cooperativa, que é
um sistema de democratização das decisões, a gente consegue atingir um desenvolvimento regional, né? E o Oeste do Paraná, a gente pode citar aí como um grande exemplo de nós vermos as cooperativas fazer isso na prática. Então, seria isso, professor. Muito obrigado pela oportunidade, muito obrigado pela a deferência de nós podermos ficar por último e devolvo a palavra. Tá certo. Muito obrigado, Marcelo, pela apresentação. Também saudar a doutora Flávia, que eu vi que está aqui na assistência. Então, muito obrigado pelo trabalho de vocês, por terem cumprido o tempo. Você usou 8 minutos e 15 segundos, então também foi bem cronometrado e um tema extremamente atual, extremamente importante, né, para a perspectiva do desenvolvimento regional. Então, muito obrigado pela submissão e esperamos agora a publicação do trabalho na íntegra, então, para a gente poder ler mais um pouquinho sobre esse tema. Muito obrigado. Eu vou chamar novamente, então, e pela última vez, a Érica Pinto de Moraes, da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, do Brasil. A Érica, ela chegou a entrar na sala? Está presente? Não, acho que não. Muito bem, então a Érica está como ausente. Tem mais alguém aqui nesse grupo que não foi chamado? Pelo meu controle aqui, eu chamei a todos. Não sei se eu esqueci de alguém, se eu pulei. Também não. Então, sempre silêncio é concordância, né? Acho que essa é a regra. Então, pessoal, com isso, a gente finaliza o trabalho desse grupo. Agora são 11 horas e 46 minutos, então a gente terminou um pouquinho antes do tempo. Tivemos uma ausência, senão nós chegaríamos aí próximo ao meio-dia. Então, muito obrigado pela apresentação, né, pela cooperação no cumprimento do prazo, enfim. A gente espera agora, então, que vocês, para quem ainda não finalizou, que finalize o trabalho para que efetivamente a gente possa publicar, porque como somos todos do Brasil, é uma publicação internacional e ela é bastante importante para o nosso currículo Lattes. Então, pessoal, Professor, muito... me permite Oi, a pois não? autorização, né, do senhor, de todos, Por para tirar favor. o senhor nos permite uma autorização para tirar uma foto, né, printar a tela, né, para a gente poder colocar Claro, por favor. né? Se ninguém tem nada contra, para mim tá ok. Se os colegas... Aí, Tatiana, a Bia, né, se puder tirar. Não me oponho. Pronto, professor, já tirei. Muito obrigada a todos. Tá bom, Então, professor então. Wilson, colegas, viu, professor Wilson, muito obrigado, viu, pela participação. Legal. Viu? Muito obrigado.